Olá, pessoal. Estamos começando aí mais uma Tecla SAP Podcast. E antes de fazer a apresentação do nosso convidado, eu vou fazer uma autodescrição minha. Então, eu sou uma pessoa morena, de cabelos longos, com luzes, e estou vestindo um vestido estampado com fundo branco. Agora sim, apresentando o nosso convidado, ele é jornalista de formação, com passagens pelas maiores redações de jornais do país. Dentro do mundo corporativo, ele atuou como diretor de comunicação de grandes grupos como Oi, Endesa, Andrade Gutierrez, e também ele é sócio da Nectar Comunicação Corporativa. André Marga, seja bem-vindo ao Tecla SAP Podcast. Obrigado, Carol. Deixa eu fazer minha autodescrição, então. Eu sou um homem, tenho 1,77 m, cabelo grisalho, pele clara, e estou vestindo uma calça jeans e uma camisa cinza. Maravilha. Então, para a gente começar, se apresenta e conta um pouquinho, porque eu falei assim muito rapidinho de cada um dos lugares, de poucos, né, lugares do quais você já trabalhou. Quero que você amplie aí essa descrição sua. Beleza. Então, me chamo André Moragas, eu sou jornalista de formação, como você falou. Eu comecei minha carreira... Na verdade, eu comecei minha carreira fora de jornalismo, isso é engraçado, porque eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava como programador de internet, de computador. Então, trabalhava na General Electric, na GE, né, que todo mundo conhece, é uma multinacional, e programava em COBOL, que acho que o pessoal novo nem deve conhecer mais essa linguagem. Mas aí, enfim, depois de um tempo, eu resolvi que a comunicação era meu mundo, né, e fui fazer jornalismo. E aí, como jornalista, eu trabalhei no Jornal Dia, do Rio de Janeiro, fui repórter de polícia no Jornal Dia por mais ou menos 2, 3 anos. Depois fui para o Globo. Tive uma passagem rápida pelo Jornal Fluminense lá de Niterói, mas foi só para cobrir lá um período. Depois eu fui para o Globo e fiquei 5 anos no Globo. Aí sim trabalhando com cidade, governo e depois com economia. E aí na economia eu me especializei em infraestrutura, né? Área de petróleo, telecom, energia. E por conta disso eu fui convidado então depois para assumir a diretoria de comunicação da Telemar Rio de Janeiro, né? A antiga Telerge, né? Logo depois da privatização. Fiquei como diretor de comunicação da Telemar Rio, que depois veio a ser a Oi, né? Durante mais ou menos 1 ano e pouco, e depois eu fui ser diretor de comunicação da Holding Telemar, então atendendo já o Brasil inteiro. E aí fiquei no grupo por mais ou menos 5 anos. Saindo de lá, eu retornei para o Globo, fui ser editor do Globo Online, na parte de projetos especiais. Fiquei mais ou menos 1 ano nesse cargo e depois voltei para o mundo corporativo, aí como diretor de comunicação da Endesa, que é a empresa de energia que hoje é a Enel, que todo mundo conhece, né? Fiquei 7 anos no grupo e depois de 7 anos eu fui convidado então para ir para Andrade Gutierrez, para assumir a área também como diretor de comunicação da Andrade. E aí, enfim, montar a área que na época não existia ainda e, enfim, fazer toda a gestão de comunicação e marketing da companhia. Nesse meio tempo, eu, enfim, fui me especializando aí com a Andrade nos projetos. Em 2018, eu saí da Andrade e montei a minha agência de comunicação no Rio de Janeiro. Fiquei durante 3 anos com a agência de comunicação. Fiz uma fusão com a Nectar Comunicação, que é a Nectar de São Paulo, da qual eu sou sócio hoje em dia. E mais tarde eu voltei a ser diretor de comunicação da Andrade. Então, hoje eu sou diretor de comunicação da Andrade, faço parte do conselho da Andrade e também sou sócio da Nectar Comunicação. Então, resumidamente, essa é a minha vida aí. Você tem 2 chapéus hoje, né? Já trabalhou em muitas coisas e eu falo muito dessa mudança da parte de marketing, comunicação, como que a gente conecta tudo isso. E hoje, com uma agência, eu vejo que tem muito esses desafios, né? As empresas, de modo geral, elas querem tudo muito conectado e precisam de que seja tudo conectado exatamente para a comunicação ser uma forma muito mais atraente e de uma forma mais simples aí, né? Para todos os canais. Hoje, o que é comunicação para você? Essa pergunta é difícil. O papel, então, da comunicação nesse caso. A comunicação ela se transformou muito ao longo do tempo, né? Assim, a gente hoje trabalha com uma comunicação totalmente diferente do que a gente vivia na década de 90, início de 2000 e tal. Eu tenho acho que dois paralelos que eu faço com a comunicação, né? Por que a comunicação se tornou tão importante hoje para a gente, né? Assim, sempre foi importante se comunicar, obviamente, né? As pessoas se comunicam desde que o mundo é mundo, né? Desde a Idade da Pedra, você tem lá as paredes, lá as pinturas rupestres de comunicação. Mas a comunicação passou a ser muito relevante no Brasil a partir da década de 90, né? Quando você começa a ter, de fato, a sociedade começa a evoluir, né? Num formato onde ele começa a ter acesso a serviços melhores com as privatizações, você começa a ter acesso a produtos melhores com a abertura das exportações, você começa a ter uma democratização da comunicação via internet, ou seja, tudo isso aconteceu em 10 anos, né, mais ou menos.
E aí as pessoas começam a ter um poder que não tinham antes, na verdade. E aí esse poder faz com que as empresas se comuniquem melhor com esse público, né? Com seus clientes, na verdade. Né? Assim, surge essa necessidade maior. E aí, então, as empresas ganham a comunicação ganha essa proporção dentro das companhias, na verdade. Antes era só, não era só, mas assim, o marketing talvez fosse a principal ferramenta naquele momento, onde a empresa só falava, ela não ouvia. A partir da década de 90, ano 2000, a empresa começa a ter que ouvir também e começa a ter que se relacionar de fato. E depois vem rede social e aí a coisa, enfim, ganha uma escala muito maior. Então, isso é porque comunicação é importante hoje. E quando a gente fala de comunicação corporativa, eu sempre falo isso para todo cliente, toda empresa que eu trabalhei, a comunicação ela só é um fim nela mesma em empresas que trabalham com comunicação, então, com TV, rádio, jornal. Nas empresas, ela é um meio para se atingir alguma coisa, na verdade. Então, assim, se ela não estiver totalmente linkada com o objetivo do negócio, com a estratégia do negócio, você não pode fazer comunicação por comunicação dentro das empresas. A comunicação tem que ter um objetivo, assim. Então, a empresa quer aumentar o seu faturamento, ou quer aumentar a sua área de atuação, ou quer aumentar suas vendas. Ou seja, a comunicação tem que ter um link com isso diretamente. Parece meio óbvio como a gente faz quando a gente fala isso, né? Mas durante muito tempo eu conheci, enfim, estruturas de comunicação dentro de empresas que funcionavam para fazer comunicação sem um objetivo, enfim, definido, na verdade, né? Quando você coloca um porta-voz da empresa para falar, ele tem que ter um objetivo, tem que ter uma mensagem-chave, o que ele quer atingir com aquilo. E isso é muito complexo, por mais óbvio que seja. Não, e é bacana você falar isso, porque tem muita empresa que fala, faz lá. Mas você não sabe. Exatamente. Vocês não estão filmando essa cara do André. Exatamente. E talvez você tenha essa percepção maior depois quando você virou agência também, né? Estando do outro lado da cadeira, assim como eu também já estive, a gente muda totalmente o mindset, entende dor do outro lado, mas entende outras necessidades, né? E muitas vezes, os nossos clientes, de modo geral, eles não sabem o que é comunicação, eles precisam de alguma coisa, e aí é esse papel que a gente entra como agência de trazer essa mensagem, essa conexão, e o que de fato ele precisa, como uma estratégia, do que ele precisa comunicar, ou como, mas ele precisa saber para onde ele quer ir. Exatamente. E quando você saiu desse papel de mundo corporativo para ir para a agência, e você voltou, qual foi a maior... Quero saber as duas coisas. A primeira coisa, primeira mensagem que você falou, de coisas que você teve de aprendizado e de quando você teve outro aprendizado voltando. Antes disso, eu tive um outro aprendizado, né? Que foi sair da redação e ir para a empresa, né? Que já foi uma mudança incrível, assim. Eu costumo até dizer que se eu hoje voltasse a ser repórter, né, jornalista de redação, eu seria um repórter 1000 vezes melhor do que eu fui, na verdade. Porque hoje eu já conheci outros lados da comunicação e das empresas que eu não conhecia antes, né? Então, a primeira transição foi essa. Eu tinha 28 anos de idade, era jornalista do Globo, e com 28 anos assumi a diretoria de comunicação de uma empresa com uma equipe de 40 pessoas embaixo de mim. Então, assim, foi um desafio complexo ali. E essa primeira mudança de chave foi complicada porque a visão na época, hoje menos, mas quando eu saí da redação, eu estou falando do ano 2000, a visão que se tinha de empresas, de assessoria de imprensa, de agência de comunicação das empresas, era uma visão de que a pessoa se aposentava ali, sabe assim? A pessoa era repórter, jornalista, né, no auge da carreira, e quando ela queria trabalhar menos, isso era falado, é engraçado isso. A pessoa queria trabalhar menos e ia para assessoria de imprensa. E tinha essa visão preconceituosa dessa assessoria de imprensa. E aí, quando eu fui para esse mundo, eu falei, gente, eu trabalho muito mais que eu trabalho na redação, pelo amor de Deus. Assim, eu falo que essa visão é preguiçosa, né? Exatamente. Não é isso. Pelo contrário, é diferente. Então, essa chave, primeiro, para eu virar, foi difícil, assim. Eu me adaptei a como é que eu comunicava para a imprensa, né? Como é que a empresa, na verdade, se comunicava. Essa adaptação é complexa, é difícil. Você mudar de balcão, lá ao lado do balcão, né? Você está aqui, eu brincava que você é estilingue e virou vidraça, né? Então, é bem complicado isso. E depois, a segunda mudança, que é essa. Aí, eu sempre fui cliente, né? Então, eu sempre fui cliente de agências. E aí, entendia. Mas essa mudança foi mais natural para mim, porque eu, como cliente, ao longo da minha carreira, eu percebi o que me faltava como agência, né? Então, isso foi bem interessante. Eu vi o que as agências não entregavam, ou entregavam de forma fragmentada, segmentada, que não me atendiam. Então, quando eu virei agência, eu falei, cara, eu não vou repetir os erros que eu vi que eu cometeram. Então, eu consegui impor ali uma estrutura de trabalho
que eu consigo entregar a coisa mais coesa do que eu recebia, na verdade. Então, Sabe isso para mim foi interessante. O que é mais legal nisso que você está falando é exatamente o movimento que a gente fez também. Então, saiu do mundo corporativo, a hora que a gente virou agência, quais eram minhas dores? Porque a gente entende que isso é falho hoje dentro da comunicação. Então, é legal você ter essas duas coisas, né? O de trazer e agora você também entendeu como você cobrar isso de uma forma melhor e mais interessante, considerando marketing digital, toda essa estrutura que a gente tem hoje de evolução da comunicação como um todo, né? É verdade. É legal porque você começa a entender, né? Você já tinha essa percepção, mas você começa a entender na prática, né? Que a comunicação, ela se dá de forma 360, né? Como a gente fala hoje, né? Uhum. E antigamente você não tinha essa visão. Você tem a assessoria de imprensa aqui, você tem o PR aqui, você tem a rede social aqui, você tem o relação institucional aqui. Isso tudo era fragmentado dentro das agências. Hoje em dia, o cliente quer uma solução única, na verdade. Tudo precisa se conversar para ter uma mensagem única para todo mundo. Ou seja, ele não quer ter várias pessoas para ter gestão de fornecedores ou parceiros aí de estratégia diferentes, né? Ele precisa realmente de uma comunicação muito integrada para ser mais eficiente, questão dele mesmo também ter menos tempo interno para cuidar de coisas, de falar com agências, de organizar, enfim. Isso tudo hoje eu vejo que é um desafio dentro dessa evolução para todo mundo, né? Nessa forma de comunicar. Para todo mundo. Acho que para o cliente entender isso também é importante, porque ele se acostumou muito tempo a trabalhar dessa forma, e aí é aquela coisa, a gente que pulou dos dois lados do balcão, né? A gente consegue entender essa dor. Quem ficou de um lado só, ele se acostumou a receber aquilo. Então, assim, quando ele recebe uma coisa diferente, ele até se assusta. Ele fala assim, opa, peraí, mas pode ser assim, né? Assim, eu brinco que é uma comparação, acho que foi em 92, quando o Collor abriu os portos do Brasil, né? O Fernando Collor que era presidente, e as pessoas começaram a ter acesso a outros produtos, né? Assim, só tinha brinquedo da Estrela, né? Só tinha carro, ele falava que a gente andava em carroça. E quando o consumidor brasileiro começa a ter acesso a produtos melhores, ele fala, opa, pode ser assim? Posso ter melhor? Então eu quero, né? Então acho que esse movimento que você tem hoje nos clientes, ele olha e fala assim, pô, então eu quero isso. E eu acho que o brasileiro aprendeu bem isso. Porque quando a gente considera a área de comunicação e marketing de um modo geral, a gente que está com internacionalização aí para a América Latina, para a Europa, é muito diferente. E a parte de comunicação Brasil, a gente está evoluído nesse conceito em relação ao restante do mundo. Então, muita gente vem consumir o que a gente executa aqui, cursos que a gente tem, porque brasileiro tem que ser criativo também para ter um monte de coisa. Rede social, a gente é super heavy user, podcast, a gente é um dos maiores consumidores também do mundo. E você aí, como diretor de uma empresa multinacional, roda muito também, né? O que você vê aí de diferenças nessa parte de comunicação do que tem de Brasil, de América Latina, de Europa? Aliás, até uma coisa curiosa, eu e o André, a gente se conheceu tem um mês no hotel em Portugal. A gente estava hospedado no mesmo hotel. O Lucas aí, que é nosso sócio na parte de internacionalização, conheceu ele no hall e depois falou assim, não acredito, ele é de marketing, enfim. E aí teve uma super coisa que eu já convidei ele para vir no podcast de lá, né? Então, falando dessas mudanças de conteúdos... Foi engraçado esse episódio lá, porque assim, eu estava esperando o táxi chegar, na verdade, assim, quando eu comecei a conversar com o Lucas. Se o táxi chegasse 5 minutos antes, a gente não tinha se conhecido, na verdade. Mas eu vou dizer que o Lucas, ele tem dessas. É assim, é no elevador, é dentro do aeroporto. O Lucas, ele conhece pessoas pontuais assim. Era para ser. Era para ser. Mas voltando à sua pergunta, à sua colocação, tem uma realidade que é o seguinte, assim, a necessidade é a mãe da criatividade, né? Essa é a grande verdade. Assim, a pessoa que tem alguma necessidade de alguma coisa, ela é criativa. Então, não é à toa que o povo brasileiro é tão criativo, porque a gente tem necessidades mil, na verdade. E pela comunicação passa a mesma coisa, assim. Quando você vai para culturas e para países mais desenvolvidos, onde a necessidade foi suprida muito rápida, eles não têm necessidade de se transformar. Então, eles acabam fazendo muito mais do mesmo, assim. Até por isso que o Brasil, de fato, é um hub de inovação de comunicação. Assim, você vê muita coisa sendo feita aqui, você vai lá para a Europa, você vai para os Estados Unidos, você não vê acontecendo, mesmo na América Latina. Então, assim, de fato, as pessoas vêm aqui ver o que a gente está fazendo aqui para levar lá para fora. A gente tem vários exemplos disso.
na assessoria de empresas, em gestão de crise, você tem muita coisa que é importada, é exportada daqui. A questão do marketing, de redes sociais, da criatividade, muita coisa sai daqui do Brasil. Muitas multinacionais que atuam no Brasil hoje pegam os modelos daqui e levam lá para fora. Eu, quando trabalhei com a Endesa, com a espanhola Endesa, e depois Enel, o Brasil era a referência mundial do grupo na questão de gestão de crise, assessoria de imprensa e responsabilidade social. Então, os nossos projetos aqui eram replicados lá fora, na verdade. Então, os caras vinham para cá, o pessoal da Itália, da Espanha, vinha para cá do Chile, vinha para cá entender como a gente fazia para levar lá para fora. Então, e isso continua acontecendo, assim. De fato, você vai lá, você vai para a Europa hoje, você vê como as pessoas fazem a comunicação lá. É uma comunicação, obviamente, técnica, uma comunicação profissional, mas eles não têm, costumo dizer, a malemolência do brasileiro. Assim, essa maneira de você virar o jogo ali, virar a chave rápido, é isso que falta, talvez. E eu vejo que falta modernizar, né? Por outro lado, um fato curioso do que você está falando de empresas virem para o Brasil entender o que precisa e ser um modelo de referência. A gente tem um cliente fora, que fica na Alemanha, e quando a gente começou a atendê-lo aqui, ele tem uma agência que atua lá. E aí começou a ter conflito na própria empresa de por que os materiais Brasil estão melhores que o material que estão lá, na Europa. Então, a gente começou a fazer esse atendimento exatamente nessa demanda e necessidade. Opa, a gente tem um diferencial competitivo, uma oportunidade muito grande de fazer essa forma de algo funcionar de um outro formato, né? Com essas empresas, enfim. Então, eu vejo muito que o Brasil, se tem algo que a gente está avançado, é isso. É que o brasileiro ele tem uma questão de uma baixa autoestima, vamos dizer assim, de não achar que a gente é tão bom assim, né? Tudo é o jeitinho brasileiro, mas não, a gente tem muita coisa boa que dá para ser exportada. É a síndrome do vira-lata, né? Que Exato. a gente tem, né? Do caramelo, nosso amigo caramelo. Mas é engraçado isso, porque o mais engraçado e interessante é que quando esse modelo de comunicação chega lá fora, eu vi isso acontecer na época da Endesa, da Enel, os clientes admiram isso, eles gostam disso, assim. Existe lá talvez uma certa barreira de achar, não, vamos fazer isso porque não vai dar certo, porque o mercado é diferente, o consumidor é diferente. Quando a gente fala da maneira que a gente fala no Brasil, quando a gente consegue botar uma comunicação no estilo brasileiro lá fora, isso chama a atenção. Assim, o consumidor gosta, ele agrada isso, agrada os olhos dele, é interessante. Opa, caiu uma tivemos um problema aqui técnico. Uma claque aqui. Caiu, mas nem tá no nosso... Saiu do cenário ali um pouquinho, mas tem problema. E... Não tem problema, podia correr, tava tudo certo aqui. Esse vai para os melhores momentos na retrospectiva. Tranquilo. E falando aí também, André, dessa parte, né, de internacionalização, falando de empresas multinacionais, Andrade, querendo ou não, é uma empresa brasileira que também está seguindo esse caminho, a mesma forma de comunicação, está tendo essa parte de construção em outros lugares, né? Como hoje a sua dificuldade, de repente, de comunicar isso em outros países onde vocês estão? Em quais países vocês estão presentes? A Andrade é uma multinacional brasileira, né? Ela começou a se internacionalizar na década de 80, né? Inicialmente na América Latina, e depois ela foi atuar na Europa, África e Ásia, na verdade. Então, hoje a gente tem a atuação na América Latina como um todo, né? Assim, em alguns países da América Latina, o Brasil é o mercado mais forte. Em Portugal, onde a gente se encontrou, né? A gente tem atuação lá em Portugal, e na África. E na África a gente atua muito em parceria com os mercados europeus, na verdade. Você tem muito banco de fomento inglês e alemão, por exemplo, que financiam projetos na África, de melhoria de qualidade de vida na África, com hidrelétricas, com barragens, tudo mais, estradas e tudo mais. Então, quer dizer, a gente tem um trabalho de comunicação que ele passa pela sociedade, como a sociedade atingida pelaquela obra, atingida com as melhorias daquela obra, na verdade. Então, fazer essa comunicação em países tão diversos é um desafio, de fato, né? Que a gente tem que entender a realidade daquele país, tem que entender a realidade daquela população, o que aquilo vai melhorar, o que aquilo vai ser, o que aquela entrega vai, de fato, melhorar a vida dele, para que a gente consiga comunicar da forma correta. Porque tem uma dificuldade grande no mercado de infraestrutura, né, de grandes construções, de você, talvez, apalpar, né, botar assim, o que está sendo entregue. Né? Então, vamos dar um exemplo aqui de uma campanha que eu fiz, que eu coordenei lá em 2013, 2014. Quando a gente constrói um aeroporto, a gente constrói para um cliente, né? Seja o governo ou seja um aeroporto privado.
Quando a gente constrói uma estrada, a gente constrói para o cliente, uma CCR da vida, ou uma empresa de concessão. Quando a gente constrói uma hidrelétrica, a gente constrói uma Itaipu, que é para o governo brasileiro. Ou seja, a gente sempre constrói para o cliente. Ou seja, aquele projeto é do cliente e a empresa é uma construtora, é uma contratada para construir. E aí, como é que você entrega valor para a sociedade, né? Dado que ela não é a cliente final daquilo. Ela acaba sendo a cliente final do outro cliente, não o seu. E a gente fez uma campanha interessante, que era uma coisa assim, como é que você consegue levar isso para a realidade do dia a dia? E a gente falava coisas do tipo... eu me lembro de uma peça que a gente falava assim, a Andrade constrói estradas para Fernanda ficar mais tempo com a Júlia em casa. E era mãe e filha, para chegar mais rápido. A Andrade constrói aeroportos para o João poder chegar mais rápido na casa dele. A Andrade constrói hidrelétricas para o Maurício ligar a luz no quarto e contar uma história para o filho dele. Então, a gente trouxe para a realidade daquela população, assim, o que aquela grande obra, aquela grande construção trazia de benefício para ele no dia a dia, de fato. Para a sociedade de modo geral, né? Exatamente. Que bacana. Que fica muito descolado, fica muito distante. Então, assim, trazer para a realidade do dia a dia dele é interessante. Assim, não, peraí, quando eu acendo a luz, eu acendi a luz porque alguém construiu uma hidrelétrica, né? Eu peguei meu carro e viajei porque alguém construiu essa estrada. Né? Eu cheguei mais rápido em casa, eu viajei para Portugal, Europa, isso aqui, porque alguém construiu um aeroporto. Então, isso é interessante. E é legal porque você passou por muitas empresas que elas trabalham nesse senso de comunidade, né? Então, não é um ponta a ponta que vai trabalhar para uma empresa específica. É algo que é a parte de energia, é a parte de telecom, é a parte de construção para um bem maior. Conta alguns cases ou coisas de dificuldades que, de repente, você teve ou coisas interessantes com o resultado que você teve nessa área de comunicação dentro disso. A gente tem bastante coisa assim, interessante. Assim, a minha mulher costuma brincar comigo que ela falava assim, algum dia você vai trabalhar assim na Natura, assim, numa empresa assim, mais calma e tal. Eu falei assim, não, o pessoal gosta da confusão. Assim. Eu gosto do caos. Eu gosto do caos. Mas é interessante porque o legal do atendimento ao cliente é que você vê muita coisa acontecendo ali no mundo real, né? Muita coisa acontecendo naquela hora ali. Tem exemplos de telecom, por exemplo, quando a gente assumiu a Telemar, você tinha uma questão de telefonia no Brasil, a telefonia no Brasil era muito atrasada, né? Então, você tinha, por exemplo, uma fila de espera para telefone fixo, né? Só no Rio de Janeiro, de 300 mil pessoas esperando telefone fixo para ser instalado. Pessoas que tinham pago um carnê durante 24 meses, que chamava plano de expansão na época, e estava na fila esperando o telefone fixo chegar na casa dele. O telefone fixo custava, na Barra da Tijuca, lá no Rio, $5 mil. O pessoal declarava imposto de renda. André, né? O meu pai, ele comprava linhas telefônicas e vendia como negócio. É isso. Lá é 90, né? Você tinha classificados, o pessoal alugava a linha, vivia de aluguel de linha telefônica. Então, quando a gente assumiu a Telemar nessa época, tinha essa fila gigantesca, um atraso enorme de telecom e a qualidade de serviço muito ruim também, porque, você imagina, não tinha investimento, na verdade. E aí, um desafio grande era como é que você comunica isso, como é que você comunica essa dificuldade, né, do que você encontrou ali, obviamente sem entrar em atrito com o dono anterior, né? O dono anterior era só o governo, né? Então, assim, como é que você faz isso? Você entra... Então, a gente teve todo um cuidado de fazer uma comunicação proativa com esse consumidor, porque é o seguinte, olha, chegamos aqui agora, na verdade. Assim, o que está para trás, obviamente, tem um passivo que a gente vai resolver, mas a gente queria um grau de confiança daqui para frente com você. E a gente começou a investir muito pesado, obviamente, em sanar aquela fila e aumentar a qualidade de serviço percebida pelo cliente. E aí tem uma história engraçadíssima, que na Zona Sul do Rio de Janeiro, a Zona Sul tem muito trânsito, né? Assim, é uma área muito concentrada, né? Então, a gente colocou técnicos para atender, muitas vezes, de bicicleta. Porque a gente fazia o seguinte, cara, eram reparos pequenos na casa da pessoa, então o cara podia ir com uma maletinha com a bicicleta, chegava rápido lá da operação, não precisava carro, pegar trânsito e tal. Isso facilitava e agilizava. E aí, um belo dia, eu estou na minha sala, eu recebo uma ligação do pessoal da segurança, falei assim, a gente tem que ir para a delegacia agora que um técnico nosso foi preso. Eu falei, como assim foi preso, gente? O que aconteceu e tal? E fomos para a delegacia para entender lá, já tinha repórter, tinha um negócio lá e tal. E eu achei até que tivesse feito algum crime, alguma coisa e tal. E aí, a acusação é a seguinte, chegou muito rápido ao local de trabalho. Foi o seguinte, a senhora que pediu o reparo, desligou o telefone, o técnico chegou em 10 minutos. Ela falou assim, da Telemar. Eu falei, não pode ser da Telemar. Vocês não chegam tão rápido assim. Aí o cara falou, não, eu sou da Telemar, o técnico resolveu o seu problema. Não é, eu vou chamar a polícia. Chamou a polícia, foi para a delegacia com o técnico,
porque ele chegou rápido demais para fazer o reparo. Eu nunca vi, uma empresa de telefonia ter um problema de reclamação por ter chegado rápido demais. Eu acho que é inédito. É inédito, foi um caso inédito, assim, foi um caso peculiar ali pra gente ali, foi inédito. E aí a gente usou isso como case, e aí usamos isso em peças de publicidade depois, falando assim, olha, a gente chega tão rápido que até o cliente não está acreditando, na verdade. E isso foi uma sensação na época lá. Gestão de crise inversa, Gestão de crise inversa. A gente aproveitou uma situação lá que não tinha sido positiva naquele momento, mas virou uma situação super positiva depois. Que incrível. Então, isso foi bem bacana. E aí, você ter o senso de oportunidade de pegar essas sacadas e transformar isso numa coisa positiva. Que ano que foi isso, André? Isso foi em 2001. E a gente pensa que vocês tiveram essa sagacidade de ser ágil nisso, de pegar essa oportunidade, e hoje é o que as pessoas mais querem usar, né? Então, tem algum fato que acontece relevante, as pessoas já querem brincar com aquilo, já querem usar em meme, é uma forma de viralização. Que vocês trouxeram isso lá de 2001, onde nem existia, ainda era tudo mato e obscuro essa parte de redes sociais e tudo mais. Não tinha nem rede social, não tinha nada. Tinha. Se tivesse, a gente tinha vários memes com o nosso cara preso lá e tudo mais. Incrível, incrível. Aí acho que tem um outro caso também interessante de comentar, já de energia já da Endesa com a Enel. Tem um caso que é clássico, na verdade, no Brasil todo, mas no Rio é bem complexo, que é em relação ao furto de energia. Você tem muita energia furtada, na verdade. E a gente, na época, desenvolveu uma tecnologia, que na época era Ampla Dia a Dia o nome da tecnologia, que era basicamente você pegar o relógio da pessoa, tirar da casa e botar em cima da rede de alta tensão. Então, você impedia que a pessoa fraudasse o relógio. E as pessoas, enfim, de comunidades mais carentes, apelidavam aquilo de chip. Era o chip da Ampla. Era o chip da Ampla, que era um chip mesmo, na verdade. E era o chip da Ampla, e que a gente falava que era o Ampla Dia a Dia. O pessoal lá do marketing, Ampla Dia a Dia, Ampla Dia a Dia. Eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, já está dado o nome. O nome é Ampla Chip, ponto final. Assim, não vamos ficar brigando com o consumidor. O consumidor já deu o nome para o negócio. Assim, a gente já tem outra briga para acontecer aqui, que é combater o furto de energia. Vamos deixar essa com ele, deixa ele dar o nome para o negócio. E a gente transformou, e aí foi engraçado, porque na hora que a gente transformou em Ampla Chip e transformou isso numa linguagem popular, quando as pessoas falavam, teve uma adesão muito maior. As pessoas começaram a entender o que era o projeto. Antes as pessoas não entendiam. Eu falei, o que é Ampla Dia a Dia? Assim, não fazia o menor sentido para eles. E a gente virou o projeto nesse momento. Isso é um case claro de entender o consumidor. E escutar o cliente. Porque se o cliente já está falando daquela forma, por que a gente quer dificultar um processo? Já encurta caminho, Exatamente. Né? Já facilita. Pelo menos, já ouvi falar. Ampla Chip, já ouvi falar. Agora, dia a dia... O McDonald's fez isso sensacional agora com a história do Mac, né? Assim, há um tempo atrás. Cara. Todo mundo fala Mac, é Mac. Então, bota Mac no negócio, cara. Por que é McDonald's? É Mac, ponto final. É Mac. Não. E abrasileirado, né? É brasileirado. O Mac é M-E-Q-U-I. Q-U-I, é Mac mesmo, assim, né? No português mesmo, já arrumado totalmente. E, André, falando agora dessa mudança, né, de viradas de chapéu que você tem dentro de como desafios de agência hoje em dia. Obviamente, você tem algumas regras de você não pode fazer uma contratação dentro da Andrade, da sua agência, mas tem todo um outro universo e um entendimento. Como que funciona o seu papel dentro da empresa, estando dos dois lados, enfim? Óbvio que como a gente faz uma opção por esse tipo de negócio, né, a gente sabe as restrições que a gente vai ter, né? Então, assim, é importante que a gente tem uma cultura de compliance muito forte, tanto na Andrade como na agência. E aí, desde o início, desde dado o jogo, estava claro que nenhuma empresa que eu sou sócio, obviamente, que a gente vai contratar pela Andrade. Uhum. Então, isso é óbvio. E do outro lado também a mesma coisa. A agência também não vai trabalhar com empresas que atuem no setor ou que atuem para a Andrade. É uma coisa, na verdade, quando você tem as regras bem definidas, se torna uma coisa natural, assim, não tem conflito de interesse, né? Assim, eu acho que as pessoas têm essa coisa não, existe um conflito de interesse de você, às vezes, pegar um cliente do mesmo setor. Gente, se você só não pegar, já não tem mais conflito, assim. Então, assim, é só você definir a regra. Se você atende um cliente na área de telecom, você não vai pegar um outro cliente que é concorrente dele, simples assim. Então, se você leva isso para uma regra geral da agência, né, ou da empresa que você está atuando, fica muito mais fluido, na verdade. Então, assim, com regra clara, eu sempre falo assim, que o que é combinado não sai caro, entendeu? Exato. Então, se é combinado anteriormente, você não tem conflito de interesse, você não tem nenhuma nuance, na verdade. É tudo às claras, a pessoa sabe que eu sou diretor, a pessoa sabe que eu sou sócio da empresa, as empresas não se falam, as empresas não têm contato, não têm negócio, não tem ponto final. Transparência transparência total e segue o jogo. Maravilha.
O fato de eu estar falando abertamente sobre isso aqui já é um sinal de que isso funciona bem. Funciona super bem. E é bacana, porque existem modelos de negócio de cada empresa de uma forma diferente. Tem empresas que são nichadas dentro de um segmento único e funciona. Tem outras que não. Então, é sempre legal mostrar esse lado, até para quem empreende, de que o formato é o melhor que funciona para você, para o seu cliente, no formato que você define como estratégia, né, dentro disso. E dentro da Nectar hoje, vocês atendem tanto empresa privada como ONGs, né? Como que funciona isso? O foco é mais empresa privada, na verdade. Até já atendeu algumas ONGs no passado. Governo, a gente não trabalha com governo. No setor público não é nenhum problema de atender, porque a gente acha que, de fato, é um outro tipo de negócio, é um outro skill, na verdade, de pessoas que a gente teria que ter dentro da agência que a gente não tem. Então, a gente optou lá atrás, aí já não foi nenhuma opção minha, mas eu concordei com ela, obviamente, assim que eu virei sócio da agência. Esses são os meus sócios, quando fundaram a agência, já optaram por só atender esse setor privado. Então, a gente atende basicamente empresas do setor privado, e aí você tem segmentos diversos. Atende empresas na área de energia, empresas na área de petróleo, de investimento. Aí você não tem um nicho de empresa específica. Então, você atende desde empresas de energia de transmissão, como Evolt Energia, que é uma empresa de transmissão de energia, empresas de saneamento, como a Iguá Saneamento, empresas de private equity, fundos de private equity, como a HIG. Então, assim, aí você tem muita diversificação de clientes, na verdade, dentro do universo de empresas de setor privado. A gente tem tanta empresa no Brasil, né, que isso não é um problema, a gente definir regras e conseguir estruturar isso. Exatamente. E aí você tem oportunidade, você tem muita oportunidade no Brasil. O Brasil, de fato, é um país das oportunidades, assim. Você, quando chega num mercado que você desconhece, há um tempo atrás, a agência fez um projeto com a XP, onde o projeto de comunicação para as regionais da XP, em 14 estados. E 14 núcleos, na verdade, né? E aí em cada mercado que a gente chegava, né? Se chegar para se montar a equipe, né? E aí você tinha parceiros locais que montavam essa equipe, você descobria um mundo totalmente diferente, assim. Eu tive, há tempo atrás, no sul do país, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, e me deparei com um polo industrial sensacional lá, que eu não conhecia. Têxtil, né? Tem muita coisa lá. Tinha uma empresa grande lá de fabricação de sabores e que enfim, fornece para empresas como sorvete, como Kibon e tal, que faz sabores diferentes de sorvete e tal. É um negócio gigantesco que você não faz ideia que existe no país se você não for lá ver. Você vai para o Centro-Oeste, você vê o agro, né, desenvolvendo o agro, você tem uma série de empresas lá que você nem sabe o nome, na verdade, né? Que a gente aqui no Sudeste nem conhece, que você vai lá, cara, é um país diferente, né? E são empresas gigantes que não aparecem, né? Não tem essa parte. É impressionante isso. Eu me lembro, do Centro-Oeste especificamente, eu me lembro uma vez eu estava lá no Rio, e aí eu, enfim, passei mal por algum motivo e fui para a emergência do hospital ali, mas nada, só passei mal, e aí me atendeu uma médica que era de Goiás. Estava fazendo residência no hospital, né? E aí, conversando com ela me atendendo e tal, não sei o quê, e ela falou assim, eu vou acabar a residência aqui e volto para Goiás. E aquela nossa visão limitada, né? Muitas vezes preconceituosa até do quem está no Sudeste, né? Que acha que Rio, São Paulo é o eixo do Brasil e tal. E eu perguntei para ela assim, mas tem mercado, assim, como é que é lá, tal, não sei o que e tal. E ela falou assim, André, deixa eu falar com você. As pessoas no Rio e em São Paulo acham que tem dinheiro. Ela falou assim, vai lá em Goiás. Vai lá, verdade. Vai lá no agronegócio para ver. Assim, as pessoas acham que isso aqui é o polo do país. Vai para lá para você ver o que é de fato o Brasil. Assim, e é um negócio impressionante. Eu comecei a ver os números, comecei a estudar lá o que acontecia lá. São coisas que a gente não imagina. Quem está aqui, o cidadão comum, não faz ideia do que acontece lá, na verdade. A gente tem essa coisa muito limitante, é uma crença limitante realmente que a gente tem, que São Paulo e Rio de Janeiro são o umbigo do universo. Aqui, né, considerando o Brasil, só existe isso. Mas existe uma geração de negócios, de economia muito grande em vários outros espaços, né? No Sul tem muito, no Centro-Oeste tem muito. O Nordeste tem muito. O Nordeste, você vai para o Nordeste, assim, o Nordeste tem no interior da Bahia, tem desenvolvido fábricas no interior, fábricas de torres eólicas no interior da Bahia. Assim, que é um mercado que você, de fato, você não conhece, que o Nordeste inteiro está cheio de parques eólicos hoje, parques solares, que está desenvolvendo e o pessoal daqui não está vendo isso. Falta comunicação, acho que falta a gente chegar lá. Falta a gente divulgar isso, vamos divulgar. Muito bacana isso. Sua vinda de volta para Andrade, qual que foi esse desafio agora? E a decisão de sair da agência 100% para voltar para Andrade? Cara, na verdade, foi uma decisão... não foi uma decisão difícil, para ser bem sério. Eu tenho um carinho enorme pela Andrade. Eu comecei na Andrade em 2012.
Fiquei até 2018, quando eu saí para montar a agência. E aí, em 2021, quando eu recebi esse convite para voltar, né? Porque a empresa já tinha se reestruturado, estava de novo reestruturando a holding da companhia. E aí, o presidente me ligou e falou que precisava de um diretor de comunicação para estruturar a comunicação das diversas empresas dentro da holding e dos mercados que a gente estava atuando. E eu falei, cara, não tem nem por que falar não, adoro a Andrade, assim, sou apaixonado pela empresa. A empresa, de fato, é uma empresa muito bem posicionada hoje no mercado. E eu falei, cara, topei na hora do desafio, falei, com as regras claras, é isso aqui, eu tenho uma agência, mas eu sou sócio lá, tenho aqui e tal, ponto final, vamos em frente. A decisão foi fácil, não foi difícil, assim, e eu estou muito satisfeito, assim, em trabalhar lá. Que bacana. Parte de marketing e comunicação são separadas ou fica tudo com você? Não, fica tudo comigo. Parte de marketing e comunicação fica tudo comigo, né? Ajuda, né? Ajuda muito, cara. Ajuda muito. Assim, talvez o lugar que eu tive a maior área dentro da diretoria que eu comandei foi na época da energia da Endesa. Aí também era demais. Se eu te contar, ali eu tocava a comunicação externa, né? Assessoria de imprensa, a comunicação interna, responsabilidade social, meio ambiente, eficiência energética e P&D. E relação institucional. Então, ainda era o porta-voz da companhia ainda para dar entrevista. Então, ali também era um pouco over, talvez, a área. Mas é engraçado porque, pelo menos, a comunicação interna, externa e responsabilidade social se falavam muito. Então, era muito fácil a gente montar um projeto rápido ali, porque a gente tinha agilidade nisso ali. E na Andrade é igual. A gente tem comunicação interna e externa e o marketing todo mundo junto, na verdade. A gente consegue rapidamente botar um projeto rápido no ar, entendeu? Então, você não precisa ficar demandando e discutindo com outra área. Você está tudo dentro de casa, né? É muito mais fácil. Não, e eu até perguntei isso porque eu vejo que hoje, além de facilitar muito essa comunicação, de trazer uma coisa muito integrada, às vezes quando você tem centros de custos diferentes, você precisa fazer alguma coisa rápida, e eu digo isso porque eu no passado trabalhei em empresa onde era dividido, eu era responsável pela comunicação e outra pessoa de marketing, as coisas travam em empresa grande por questão de processo, por questão de centros de custo, essa verba tem que ser realocada, e aí você tem que fazer muita coisa, você não tem autonomia para fazer a empresa crescer e prosperar. Então, isso é muito bom, realmente, quando a gente tem essa autonomia de ter o todo, entender a visão, qual que é a prioridade em cada uma das coisas para se encaixar, né? Exatamente. E quando você trabalha numa multinacional, piora um pouco porque você tem reportes internacionais. Então, da comunicação, você tem uma torre de atendimento, uma torre de reporte. O marketing tem outra torre de reporte, muitas vezes. E essas torres lá em cima não se falam. Então, como é que no Brasil você consegue ajeitar isso aqui? É complexo o negócio. Talvez a grande diferença que eu senti quando saí de uma multinacional estrangeira, uma multinacional brasileira, tenha sido isso. Quando eu trabalhava numa multinacional italiana, né, espanhola depois italiana, você tinha muito reportes para fora do país. Então, muita coisa você conseguia fazer aqui, você tinha autonomia, mas muita coisa você tinha que botar lá, enfim, pedir a bênção lá para fora, é natural que tem aprovação lá de fora e tal. E isso muitas vezes atravancava muito o processo, assim. Na hora que eu vim trabalhar na multinacional brasileira, assim, basicamente o dono está aqui, né? Então, assim, a decisão é rápida. Eu me lembro que uma coisa que eu mais estranhei foi eu precisava tomar uma decisão de uma campanha, estava com a campanha estruturada já, na verdade, e aí eu lembrei, falei assim, cara, tem que agora está tudo estruturado, tudo pronto, vamos aprovar isso aqui para botar no ar, né? E eu fui conversar com o board da empresa na época lá, aprovei em meia hora a campanha. Uau, tempo recorde. O tempo recorde de aprovação. Eu cheguei lá, mostrei a campanha, qual é que a gente ia fazer, qual tal, vamos embora. Aí eu saí da sala, né, e pensei assim, nossa, na empresa anterior eu ia demorar pelo menos uma semana para aprovar isso agora, no mínimo, assim, uma semana para cima. Eu falei, cara, isso faz muita diferença, assim. Então, a gente dorme até melhor, né? Porque, assim, um problema menos resolvido. É aquele check do dia que você fala, nossa, é um negócio que vai mudar tanta coisa. Você falou um negócio agora, eu sou a pessoa do toque do to-do. Assim, eu tenho toque de lista de to-do. Eu tenho que ticar tudo. Já fiz, já foi, senão eu não durmo em paz, cara. Mas tem uma satisfação daquele check. Para mim também mas eu acho que é porque a gente tem um volume muito grande, então quanto mais checks a gente vai tendo, é sinal que a gente está entregando, né? Repassando essa parte. E, André, é muito bacana a gente pensar nessas questões, esses volumes. E hoje a gente tem uma agilidade muito grande de informação e necessidades. Por exemplo, rede social, essa forma de comunicação que não dá para a gente esperar mais uma semana, porque senão a gente tem um delay, passa o timing das coisas, né? Hoje, como que vocês trabalham essa parte de rede social ali dentro da Andrade, a forma de comunicar? Tem alguma...
coisa estratégica que você possa abrir um pouquinho, enfim, alguns desafios? Tem um desafio muito grande, que é como é que você pega uma empresa, que é uma empresa de um setor muito árido, né? Que é um setor árido, a infraestrutura, como tudo, e transforma aquilo numa linguagem mais sedutora, né? Para o consumidor de rede social, que é um consumidor diferente, né? A gente tem um objetivo muito grande de atingir os jovens, por exemplo, né? A Andrade, o objetivo nosso, por exemplo, um dos objetivos é transformar a Andrade num objeto de desejo de estudantes de engenharia, de faculdade de primeira linha. Então, a gente quer que os melhores engenheiros venham trabalhar com a gente. Então, como é que você transforma a sua linguagem, né? Por mais que a pessoa faça engenharia, seja engenheiro, mas é uma pessoa jovem, uma pessoa que tem 20 anos, 22 anos, 18 às vezes, e está acostumada a consumir conteúdo de rede social. Como é que você transforma essa linguagem para esse público, na verdade, né? de um setor tão árido? E nisso a gente tem uma liberdade muito grande da empresa. Assim. A gente consegue fazer nas redes sociais muita coisa, muita linguagem simples e usando muito humor, muita brincadeira, muito meme, muita thread que está usando, assim, que vem no mercado, a gente pega, aproveita e bota nas nossas redes sociais. Ou seja, a gente hoje tem, de fato, e eu sei porque a gente compara com as outras empresas do setor, talvez a comunicação nas redes mais fluida e mais jovial que existe hoje no setor como um todo, na verdade. E é legal porque, às vezes, até o próprio pessoal interno me pega, tira print, me manda, né? Fala assim, pô, isso aqui, como é que vocês fizeram isso? Isso vem da onde? Porque eles não acompanham. Eu falo, isso vem dessa dinâmica na rede social que está acontecendo agora, que é um movimento único dessa semana que a gente aproveitou, por exemplo. Então, isso é bem bacana. E a gente usa muito cliente interno nosso, ou seja, muita personagem interno, que é o pessoal trainee, o estagiário, para falar com esse público, na verdade. Então, isso é bem bacana, até porque eles têm fit direto, né? Eu te fiz essa pergunta exatamente porque, olhando as redes da Andrade, eu vi muito humanização. Então, é perceptível essa preocupação de vocês de colocar as caras das pessoas ali. Então, colocar, de fato, quem está trabalhando ali. Eu brinco muito que, hoje em dia, não funciona mais aqueles bancos de imagens com pessoas nórdicas, aquela coisa assim que tem que trazer essa brasilidade, tropicalizar realmente a comunicação, para que as pessoas se sintam parte, senso pertencente daquilo, né? Então, nas redes de vocês, isso é muito legal de ver, exatamente essa coisa de mostrar as pessoas que estão ali, essa humanização. Então, vocês, de fato, têm essa preocupação. Essa pegada assim, é a nossa linha editorial, vamos botar assim, das redes sociais. É, de fato, botar a nossa gente para falar, Porque você falou assim, quando a pessoa se enxerga naquilo, né? Quando a pessoa vê uma pessoa igual a ela falando ali, tem a adesão maior, tem um fit maior, né? Então, aí você falou, você usar um banco de imagem com uma pessoa que a pessoa olha e fala assim, eu não sou aquela pessoa ali, né? Muito menos falando, né? Então, assim, quando a gente bota a nossa gente, né? A gente brinca que é a nossa gente, a gente fala. A gente é a nossa gente para falar, você consegue captar mais gente boa, entendeu? É gente boa captando gente boa. Principalmente porque o papel de uma rede social, como o próprio nome diz, é socializar. Então, as pessoas, elas precisam ter um engajamento. E não tenho dúvidas de que quando você coloca essas pessoas que trabalham ali, as próprias pessoas são os comentários que mais engajam ali, né? Eu acredito que os posts que mais engajam são as pessoas que comentam, que estão ali dentro da própria empresa, porque conhece a pessoa, enfim, e são compartilhadas. Isso tudo é muito bacana também. Você citou uma coisa interessante, que é o seguinte, as pessoas, quando falam em rede social, né, pessoal até mais novo e mais velho também, que não conhece tanto, tem a noção, o que é rede social? A rede social é Instagram, é Facebook, é LinkedIn, enfim, TikTok e tal. Rede social, na verdade, ele é muito mais que isso, antes disso, na verdade. O que é rede social? Simplesmente é um grupo de pessoas que têm os mesmos interesses. Bom, então, rede social você tem na sua faculdade, você tem na sua família, você tem na sua escola. Você tinha uma rede social. O que aconteceu? As ferramentas, as plataformas ampliaram esse público, na verdade. Mas continua sendo pessoas que têm o mesmo interesse. Ou seja, eu sigo pessoas que eu quero seguir porque eu tenho interesse de entender o que ela fala. Eu não sigo outras porque eu não tenho o mesmo interesse daquela pessoa. Então, na verdade, se você parar para pensar, se você passar dessa forma mais simples, né? É simples assim, o que eu tenho que captar? Eu quero captar X, então eu tenho que botar X para falar. Né? Assim, eu tenho que ter uma adesão dessa comunicação. Porque a rede social nada mais é que as pessoas vão se identificar com coisas que elas têm em comum. É simplesmente assim, na verdade. Não, fantástico você falar isso, porque é o óbvio que às vezes precisa ser dito. Rede social existiu a vida inteira. Como as pessoas se comunicam, como elas se relacionam, como elas socializam. E, na verdade, a internet nos deu um outro meio de
ter essa socialização através de algo que a gente coloca como rede social, como nome, mas é só mais um meio, realmente. É só a plataforma. Mas a rede social já estava posta antes disso. Eu falei, pô, os homens da caverna já faziam rede social, gente. Já se reuniam lá em volta da fogueira para contar suas histórias. O conceito de rede social, ele já existe desde então, né? Então, é só como a gente se comunica agora. E não pode ser num tom frio, né? Não pode ser uma coisa... As empresas, eu vejo muito essa questão de preocupação de querer vender pela rede social. Aí coloca um catálogo ali o tempo inteiro, umas coisas que você fala assim, mas não é isso que vai conectar, não é isso que vai engajar, não é isso que vai interagir. Sabe aquela campanha que eu te falei que eu aprovei em meia hora? Uhum. Vou te falar como é que eu aprovei ela. Eu peguei, na época, anúncios de todas as empresas do setor. Todas. Na época lá, Camargo, Odebrecht, OAS, Andrade e tal. Peguei todas e tirei só a logomarca. E botei todas num painel. E falei assim, ó, você pode colocar qualquer logomarca, qualquer empresa, em qualquer um desses que é igual. Assim, e todas as publicidades deles eram assim, eram obras. Eram hidrelétrica, aeroporto. Assim, não tinha uma pessoa. Era só a obra. Aí eu tirei só as logomarcas. Eu falei assim, ó, escolhe aí. Faz qualquer coisa, é a mesma coisa, na verdade. O que eu estou sugerindo é isso aqui. Aí botei a nossa campanha com as pessoas falando e com o que chegava na pessoa, na verdade. Quando os caras olhavam, assim, era tão óbvio, mas quem estava vendo, assim, cara, é isso, vamos fazer esse negócio. E aí partimos para esse lado, na verdade. Sai da coisa fria, né? Você traz algo que você traz proximidade, conexão. E é muito engraçado isso. Tirar logo dos concorrentes e olhar que é mais do mesmo em absolutamente tudo. Exatamente. Ou seja, como você se diferencia no meio de tantos iguais ali, né? Exatamente dentro isso. Disso. Esse é o desafio da comunicação. Dentro da comunicação é um desafio e com tecnologia também hoje. Eu não ia conseguir não falar desse assunto de tecnologia, considerando inteligência artificial e você estando em dois lados aí dentro disso. Hoje, como que você vê a inteligência artificial dentro do nosso âmbito comunicação? Cara, eu sou apaixonado pelo tema, assim. Eu brinco que as pessoas falam que tem medo, né? Falam, a inteligência artificial vai acabar com o emprego, vai acabar... Não, vai ser assim, as pessoas que souberem usar, elas vão desenvolver um projeto sensacional, melhor que as outras, na verdade. É só você saber ou não usar a ferramenta. Vai ser uma ferramenta a mais como outra que qualquer. E ela auxilia muito, ela ajuda muito, principalmente quando você quer trazer emoção. Assim, é engraçado você falar isso, como é que você tecnologia é uma coisa mais fria, você vai trazer emoção. Eu vou dar um exemplo de um projeto que a gente fez agora no final do ano, agora em setembro. Em setembro, a empresa fez 75 anos de idade, né? E a gente queria fazer um vídeo diferente para o público interno, na verdade. Mais de falar da empresa e dos desafios, como é que a gente chegou até aqui e tal. E a gente falou assim, cara, vamos fazer uma coisa diferente, vamos fazer uma coisa que a gente nunca fez, vamos fazer uma coisa inovadora. A Andrade, só para vocês, a Andrade tem uma informação, ela já foi pelo 5º ano consecutivo escolhida a empresa mais inovadora do setor. Então, assim, tem essa pegada de inovação muito forte na empresa e tal. E a gente queria fazer uma coisa diferente na comunicação também, mais do que a gente já estava fazendo em relação às outras. E aí se teve uma ideia lá no nosso grupo, lá na diretoria, de fazer um vídeo, obviamente a gente ia fazer um vídeo, mas como é que esse vídeo ia se diferenciar? E a Andrade tem uma história interessante, que ela tem o primeiro trator da empresa, chama Soberano. E esse trator está exposto hoje lá em Belo Horizonte, ainda na casa, que era a antiga sede da companhia e tal. Tá lá e funciona. Você liga ele liga. Tá um trator que tem 75 anos de idade. Mas funciona lá, mas está lá no jardim, né? Já é uns 60 a mais. Já é uns 60 a mais, é. E a gente falou assim, como é que a gente faz para trazer emoção? E o Soberano, ele é um ícone dentro do público interno, né? As pessoas vão lá tirar foto com ele, levam filhos para ver, assim. De fato, ele é um ícone para essa população nossa aqui da companhia. E a gente teve a ideia, então, de fazer o roteiro do vídeo e o locutor seria o Soberano, o vídeo, por exemplo. E a gente fez um roteiro, obviamente, emocional e aí a inteligência artificial ajudou a gente com uma voz mais idosa, uma voz que tivesse fit com o trator, tal, e fizemos a locução do vídeo assim. E aí foi engraçado porque as pessoas estavam vendo o vídeo, ouvindo aquela voz, e estavam se perguntando assim, gente, que voz é essa, né? Porque não é um locutor normal, era uma pessoa mais idosa, você via que era uma voz mais vivida, e a pessoa falava em primeira pessoa, como se tivesse visto a história da empresa inteira. E todo mundo assim, gente, de quem é essa voz? E ficou aquela coisa tal no auditório. E aí, quando no final fala que é prazer, sou soberano, então, as pessoas começaram a chorar copiosamente, assim. Assim, foi um negócio, foi uma catarse coletiva, assim, foi interessantíssimo. E assim, cara, como é que a gente conseguiu levar essa emoção para as pessoas?
Assim, até hoje o vídeo virou o quê? O vídeo foi lançado agora, em setembro, virou um case dentro da empresa. As pessoas pediam cópia para levar para casa, mostrar para as mulheres, para os filhos, para os maridos. E o vídeo está rolando por aí, está na rede social já, está rolando, está sendo um sucesso. Sabe que é incrível você contando essa história, esse case? É que eu faço essa pergunta para todos os convidados que a gente traz. E em relação à questão de inteligência artificial, você é a primeira pessoa que fala que traz emoção com a inteligência artificial. Então, como saber usar a ferramenta de uma forma com que ela te traga exatamente o que você precisa? Exatamente. E realmente, assim, vocês conseguiram trazer uma tradução nessa questão da forma como o soberano podia trazer. Não existe ninguém mais com aquela voz, senão o próprio soberano dentro do que vocês trouxeram. Então, entender o contexto, entender a forma como você quer trazer, para trazer a mensagem e como ela precisa ser dita. Porque, obviamente, usando a ferramenta de uma forma interessante, você consegue fazer com que ela faça o que você, de fato, precisa. Você não tem que brigar com a tendência, cara. Você tem que usar a tendência a seu favor. Assim, quantas pessoas brigaram quando chegou a televisão, que ia acabar com o rádio? Quantas pessoas brigaram quando chegou a internet, que ia acabar com os livros? Quantas pessoas falaram enfim, brigaram com a tecnologia de uma forma geral, porque achavam que iam acabar com o status quo anterior. E não acaba, ele só, na verdade, ele aprimora, na verdade. Você sabendo usar a ferramenta, você consegue atingir um resultado exponencial muito maior do que você atingia antes. Eu vejo que totens de autosserviços, por exemplo, a gente falou do Mac mesmo, que eles já têm lá a forma de você fazer o pedido, mas, na verdade, a gente consegue melhorar uma eficiência, agilizar algumas outras coisas e conseguir fazer, de fato, com o ser humano, trabalhos que precisem de uma parte estratégica pensante diferente do que um operacional que uma máquina consegue executar. Exatamente. E aí, resgatando lá o meu passado, né? Quando eu comecei a me apresentar, eu falei que eu comecei a trabalhar como programador de informática, né? Talvez essa visão que eu tive lá atrás me ajuda muito a ter essa visão hoje que eu tenho. Porque eu comecei, de fato, fazendo isso, obviamente, num modelo mais arcaico, né? Numa coisa mais básica ali. Eu fazia programa para controlar estoque de fábrica, por exemplo. Mas eu entendia quanto aquilo ajudava o dia a dia, na verdade. Assim, quanto aquilo economizava tempo de uma pessoa contando um galpão com 1000 televisões, 1000 geladeiras, tal. Ou seja, aquela ferramenta me ajudava a fazer essa contabilidade mais rápido, na verdade. Então, eu entendi muito rápido como a tecnologia adianta o trabalho, na verdade. Ajuda a gente a avançar e não tira o nosso lugar, na verdade. Assim, você sabendo usar, tendo a estratégia. Porque a estratégia sempre vai ser sua, na verdade. Né? Se você souber usar a estratégia, agora... Talvez o medo é a pessoa que tenha o receio de quando não tem a estratégia muito bem definida. Então, aquilo pode me dificultar. Aí, de fato, você não sabendo usar, eu costumo brincar que o martelo é uma ferramenta, né? Você pode usar para construir uma casa, você pode usar para matar alguém. Ponto. O mesmo é uma ferramenta. Depende da sua intenção. Depende da sua intenção e como você usa a ferramenta. Assim. Então, assim, você sabendo usar da maneira correta, você vai saber fazer uma coisa correta. Se você usar da maneira errada, você não vai atingir o objetivo. Não tem jeito. Quais ferramentas que hoje você usa que facilitam muito o seu dia, da sua equipe, da agência, enfim? A gente tem bastante. A gente tem ferramentas de organização, por exemplo, de planejamento, né? A gente usa o Trello, por exemplo, é uma ferramenta interessantíssima, porque a gente consegue organizar rápido ali a gestão da entrega. A gente tem algumas ferramentas de relatório que a gente faz também para o cliente, que é interessante, de contabilização de resultado, que a gente tem várias plataformas que a gente utiliza, tem uma da Cortex que a gente usa que é bem interessante. A gente faz para alguns clientes já. A gente tem a própria IA, que a gente vem utilizando já. O vídeo foi um exemplo, a gente vem utilizando em outros canais também já. Quando a gente vai fazer, por exemplo, algum tipo de interação em rede social, a gente está tentando ver como é que a gente consegue usar a IA para otimizar e aumentar o nosso engajamento. A gente está estudando isso ainda, mas estamos chegando em algum momento lá. A gente acabou de fazer, semana passada, a gente fez um pitch lá na empresa, para chamar empresas de inteligência artificial que trabalhem com engenharia, para entender como é que a gente pode aplicar ao nosso negócio final, na verdade. Então, a gente também está estudando esse processo hoje. Enfim, alguns exemplos. Porque falta profissional especializado em inteligência artificial. E aí fica aquela coisa, você forma pessoas dentro de casa ou você contrata? Mas contrata onde? Baseado em quê? Então, é melhor fazer dentro de casa, colocando essas ferramentas para uso e vai profissionalizando essas pessoas. Exatamente. Você consegue trazer, assim, quando você vai para esse mercado de startups,
Você tem várias iniciativas ali que estão ainda bem embrionárias, mas que você consegue ver que se você incubar ali e fizer... E a Andrade também foi eleita uma das 10 melhores empresas para startups. A gente consegue fazer um trabalho lá de incubadora ali que a gente consegue desenvolver. Você consegue que essa inteligência comece dentro de casa, na verdade. Ou seja, quando o cara já está maior, você já está com essa coisa inserida no seu mercado de trabalho, no seu negócio, na verdade. E eu vejo que a inteligência artificial, ela já existia em várias outras coisas, né? Mas de janeiro, quando começou a estourar, novembro, né, do ano passado, ele estourou de um jeito em um ano que mudou line-up de SXSW, mudou tudo esse ano, né? Eu falo isso porque eu mesma sofri isso. O meu livro eu entreguei ele em dezembro e aí eu parei ele, porque eu falei, não tem como sair um livro de marketing sem falar de inteligência artificial. Aí vai sair agora, um ano depois, mas eu falei, era necessário parar. Eu falei, e vamos lançar logo, porque senão daqui a pouco fica velho de novo. É um negócio que a gente está em constante atualização. Vai ser uma revolução, está sendo já uma revolução igual à revolução das redes sociais, na verdade. A revolução industrial foi uma revolução, a revolução da internet foi uma revolução, a revolução das redes sociais foi uma revolução e agora a inteligência artificial. Ou seja, você tem... O que acontece é que essas revoluções estão acontecendo num período cada vez mais curto, né? Uma transformação da década de 50, por exemplo, até a década de 80, você levava 30, 40 anos para fazer uma transformação muitas vezes de cultura, muitas vezes de identidade. Hoje você faz a cada 2, 5 anos, né? Assim, às vezes até menos que isso, na verdade. Então, assim, o que acontece é que a gente está tendo que se atualizar cada vez mais rápido, porque a coisa está acelerada. E, cara, quem não se atualizar, vai ficar fora, não tem jeito. Tem uma frase de um professor da MIT que eu gosto muito, que nenhum ser humano substitui uma máquina. E nenhuma máquina... e nenhum homem com uma máquina substitui uma máquina só. Então, assim, é saber usar nessa ferramenta de uma forma que, de fato, seja eficiente. Né? Exatamente. Então, acompanhar as evoluções e não ter medo delas nas tecnologias. Esse é o ponto, é não ter medo. Assim, acho que você tocou no ponto principal. Assim, a pessoa que tiver com medo da tecnologia, com medo da inovação, ela vai ficar parada, ela vai ficar no passado. Assim, e eu estou vendo algumas organizações, algumas pessoas que estão com esse medo, né, de mexer, que não vou nem mexer porque eu não sei, tenho medo e tal. Cara, se você não quebrar essa barreira, você vai ficar para trás, você vai assim, daqui a 2 anos, você já está totalmente desatualizado. Eu tenho filhos adolescentes, né? Eu tenho 2 filhos, um 16, o Pedro, de 16, e a Júlia, de 14. E eu me atualizo muito com eles, na verdade. Eu conheci o Discord, por exemplo, né? O Discord, que é a rede social, com eles. Eu nem sabia que existia. E aí é uma rede social que basicamente começou com videogame, né? Que as pessoas... Eu brinco assim, eu tento simplificar, né? É um WhatsApp de jovens, mas não é isso, é muito mais que isso, é uma plataforma muito mais que isso. Mas começou ali com o videogame e as pessoas já estão usando para fazer trabalho escolar. Assim, eu chego lá, o meu filho fica basicamente ali estudando o tempo todo com o Discord aberto e trocando com os amigos, trocando informação e fazendo o trabalho junto. Uma rede social que eu sequer conhecia. Eu conheci por causa dele. Então, assim, se você não tiver... E hoje estou minimamente dominando ali como é que funciona o negócio. Mas se você não tiver isso bem estruturado... e por acaso é um cliente da nossa agência. Então foi bom, quando chegou eu já conhecia. Fantástico. Mas eu conheci pelos meus filhos, não conheci pelo mercado, entendeu? Então, bem interessante mesmo. E é muito legal você falar isso, porque querendo ou não, às vezes a gente não dá muita bola porque os jovens estão fazendo. E Snapchat, quando chegou, era uma rede social que era dos jovens, porque em 24 horas o conteúdo sumia, então era algo que ficava meio blindado dos pais. E aí, o Instagram tentou comprar, não conseguiu, e criou os stories, que hoje vira essa coisa que a gente vê, né? Num volume muito grande, que eu brinco que virou a nova televisão. O consumo das pessoas ali zapeando é um negócio absurdo, né? O quanto que as pessoas ficam ali de tempo. É verdade. As pessoas perdem ali... Hoje em dia, a pessoa muitas vezes abre o Instagram e nem olha o feed. Sim. Fica ali só no stories. Exato. Mas porque é o consumo do dia a dia. Exatamente. E fica no stories direto, vai passando, e sequer rola para baixo ali, na verdade. Na verdade, os stories hoje virou o principal conteúdo do Instagram. Essa é a verdade. Eu vejo que é onde as pessoas ficam mais tempo consumindo, de modo geral. Agora, vai acontecer também de inovações que vão surgir e vão morrer. Assim, você tem uma rede social que eu me lembro, que era a Be Real, por exemplo. Né, que veio meio que, entre aspas, para combater o Instagram, né? Daquela coisa mais
Sem filtros, né? Uma coisa sem filtro, coisa mais real e tal. Eu confesso que eu não vejo mais o pessoal usando. Inicialmente, quando chegou, foi uma febre. As pessoas entraram, foi uma febre aqui. Hoje em dia, eu não vejo muita gente mais usando. Acho que tem ainda, mas não está tão popular. Mas teve aquele Clubhouse também. Clubhouse de nossa, áudio. Na pandemia virou um negócio enorme. Aquelas salas, enfim, de interação e tal. Mas eu vejo que, obviamente, vão ter coisas que vão crescer e vão pegar, e outras coisas que vêm, uma tecnologia passa por um período, aqueles 15 minutos de fama que a gente falava. Então, eu acho que vem muito disso, mas a gente tem que estar atento, entender a comunicação, o entendimento disso. O próprio Threads mesmo, a queda dele tem sido absurda, mesmo vindo de um grupo como Meta, tendo todo um incentivo de login dentro de Instagram. Enfim, e agora... Se cancelar, cancela o Instagram junto. Exato. Tem algumas outras coisas que a gente dá um ok ali e a gente não enxerga o todo que acontece. Então, assim, é uma base ativa que eles têm ali. Então, é algo interessante da gente ver dessa tecnologia enorme que a gente está vendo. Tô adorando esse papo, André. E aí a gente chega no momento aqui no nosso podcast onde a gente traz nossa marca registrada, que é o nosso megafone. Então, vou pedir para você... A gente não liga ele, obviamente, para não estourar os tímpanos do pessoal. Mas eu vou pedir para você, se você pudesse deixar uma mensagem e depois assinar aqui para a gente, da sua participação. Vou contar uma historinha de megafone. Quando eu fui a Portugal um tempo atrás, aí eu estava lá em Sintra. Aí entrei naquelas lojinhas de Sintra ali e tinha um megafone muito parecido com isso aqui. Aí eu comprei. Levei para casa e deixei guardado lá, né? E aí eu tinha uma dificuldade de acordar meu filho pro café da manhã. E aí, no primeiro dia que eu cheguei de viagem, que eu acordei para levar, porque eu sempre levo eles pro colégio de manhã cedo. Aí eu peguei o megafone lá da cozinha e falei assim, Pedro e Júlia, café da manhã na mesa. Cara, eles chegaram assim, o que é isso? O que é isso? Desesperados. E eu passei sempre a chamar eles de megafone agora. Hoje já parei, porque eles já estão maiores já. Mas eles adoravam isso. Aí quando eu ia dormir amiguinho lá em casa, eu falei assim, pai, amanhã você liga pro megafone, tá? Chama a gente no megafone. Mas isso é legal, porque é a forma como você arrumou a solução de um problema. Sim. De uma forma interessante, criativa. E virou uma diversão dentro de casa. Exato. Fantástico. Era parecido com esse mesmo. O que é que eu tenho que fazer nele? Me cola aí. Não, primeiro eu quero que você fale. Pode olhar direto para sua câmera aqui. Passar sua mensagem. O que você quiser. Pode ser de marketing, pode ser de vida. Se essa mensagem puder ser propagada para o mundo. Mensagem do André. Então, peraí. Eu acho que... Não precisa botar na boca, não, né? Como você quiser. Eu acho que no momento que a gente vive hoje o mundo, acho que a mensagem que eu queria deixar talvez fosse que a gente tivesse uma atenção maior para que a gente conseguisse baixar a radicalização que acontece hoje, assim, em tudo. Assim, radicalização política, radicalização de religião, radicalização de conceitos, de preconceitos. Eu acho que é importante a gente pudesse voltar para um patamar normal de convivência, onde a gente conseguisse conversar com as pessoas. E aí, voltando para a comunicação, que a comunicação pudesse ser um instrumento de conversa, de diálogo, de que as pessoas aparassem as arestas. E hoje eu vejo muita gente falando e pouca gente ouvindo. Então, acho que esse seria o recado, assim, as pessoas ouvirem mais e usar a comunicação nesse contexto de aparar os extremos e conseguir um consenso maior. Maravilha, adorei. Agora eu vou pedir para você assinar. Claro. Aqui, tem um espacinho aqui. Sou canhoto. Eu também. E aí você sempre borrava também na escola, né? Não tem como, invariavelmente. Você sabe que eu sou canhoto, eu sempre borrava na escola e quando eu era no jardim de infância, a professora achava que eu tinha que escrever com a direita, né? E aí uma época me forçaram, um tempo sei que, até que meus pais falaram, não, peraí, a gente não vai forçar nada. E aí, obrigada, paz. Eu falei, graças a Deus. Obrigada. A minha filha é canhota também, puxou também. Minha filha é canhota. Bacana. E dizem que os canhotos têm um lado mais criativo, né? Os lados invertidos. Então, dizem isso, eu estou comprovando. Estou com 52 anos, estou quase comprovando isso. Eu vou chegar lá. Um dia a gente comprova. Bacana, André. E me fala como as pessoas te acham nas redes sociais, tanto da Nectar, da Andrade, as suas. Então, a rede que eu uso mais é o Instagram mesmo, assim, Instagram e LinkedIn, né? E aí, pelo meu nome mesmo, André Moragas, direto, assim, tanto no Instagram como no LinkedIn, André Moragas, @André Moragas, você vai me achar lá tranquilamente. As redes da Andrade, a gente tem LinkedIn, hoje a gente é a empresa de infraestrutura com o maior número de seguidores no LinkedIn hoje no Brasil. Demais.
Então, Andrade Gutierrez está lá, é só procurar Andrade Gutierrez, normal. Também estamos no Instagram, também estamos no YouTube. A gente tem um canal de YouTube bem interessante lá, com um repositório de mais ou menos uns 400 vídeos já das obras, dos projetos. Estamos estudando agora a entrada para o TikTok. A gente está entrando a ver como é que a gente consegue trazer ali essa linguagem para o TikTok ali da empresa. Acho que é isso. E a agência Nectar, o nosso site é o principal meio de comunicação, que é nectarc.com.br. Muito bacana. TikTok é importantíssimo. A gente tem um papo disso depois nos bastidores para contar disso. Maravilha. Obrigado mais uma vez, André. Obrigado pelo convite. E esse foi mais uma Tecla SAP Podcast. Obrigada para você que assistiu até o final. Se você quiser conhecer um pouco mais dos nossos trabalhos, no @carofernandes, @Tecla SAP Podcast. E toda semana um episódio novo. Obrigada, até mais.